Uau! Várias palavras edificantes, né? Todos os dias do acampamento. E a gente tem que tomar essas coisas realmente como verdadeiros tesouros, né? Anotar, guardar mesmo, para a gente poder depois rever, porque são coisas muito preciosas. Eu quero falar um pouco, quase que no gancho da Isis, a respeito do foco, do nosso objetivo, e eu quero falar um pouco sobre eternidade. A matemática, ela nos ensina algo sobre o infinito. Quando você vai estudar um pouco mais a fundo matemática, né, acima do nível da escola, na faculdade, no curso de engenharia, alguma coisa parecida, você descobre que o infinito, ele não é um número e ele não é passível de ser comparado. E não é possível você fazer contas com o infinito. Ou seja, você não pode adicionar 1 ao infinito. Não existe infinito mais 1. Não existe infinito menos 1. Não existe 2 vezes o infinito. Não tem como você dividir o infinito. Porque, na verdade, o infinito é aquilo que a gente não consegue alcançar com o nosso entendimento. A nossa razão não alcança o infinito. Ele está além do maior que a gente consegue pensar. Ele está antes do menor que a gente consegue imaginar. E a eternidade, ela é um infinito. A eternidade é um infinito de tempo. E a proposta de Deus para o ser humano é que ele viva com ele eternamente. Ao longo da história, nós percebemos que o abandono da eternidade pela igreja, pelos cristãos, por aqueles que buscam a Deus, só produziu um cristianismo cultural. Uma coisa vazia, uma coisa sem valor, que é só um grupo de comportamentos, um conjunto de regras, que não é o que estava no coração de Deus desde o princípio, não é o que está no coração de Deus agora. A vontade de Deus é que o nosso olhar esteja além do tempo no qual nós estamos contidos agora. A nossa vida, ela é como uma corrente ou como uma corda, que quando você coloca ela num espaço muito pequeno, ela fica toda embolada, toda misturada, toda bagunçada. E quando nós fixamos nossos olhos no infinito, na eternidade, naquilo que Deus tem nos proposto, para além do tempo, é como se a gente estivesse pegando a ponta dessa corrente ou dessa corda e esticando para fora desses limites, esticando para fora desse espaço pequeno. E, naturalmente, quando a gente começa a puxar essa ponta nessa direção, todo o resto dessa corrente, todo o resto dessa corda vai se organizando, ela vai se abrindo, ela vai se simplificando. Muitas vezes nós vemos as nossas vidas completamente bagunçadas, de uma maneira que às vezes a gente não consegue nem entender, parece aquele fone de bolso. E tudo que a gente precisa é voltar o nosso foco para Jesus, que é eterno, para aquilo que Ele nos propõe, que é a eternidade, e seguir nessa direção, que os nossos problemas começam meio que se resolver sozinhos. Em João 14, versículos 1 e 2, o próprio Senhor Jesus disse: "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês na eternidade." O professor emérito da Universidade de Oxford, C.S. Lewis, ele tem uma frase que, ao meu ver, serve para confrontar esse cristianismo cultural, onde as pessoas, elas de fato não creem em Deus, mas elas meio que aceitam a religião, porque a religião tem algum aspecto bom, ela tem algum papel na sociedade, ela tem algum papel cultural. E o C.S. Lewis disse: o cristianismo, se for falso, não tem nenhum valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Nós que temos crido, temos que manter os nossos olhos, como eu falei antes, fixos na eternidade, e saber que o cristianismo, o seguir a Cristo, é algo que tem um valor infinito. É algo que não pode ser comparado, não tem como ser comparado. A matemática não
ela prova isso, ela demonstra isso, que o infinito não pode ser comparado, o infinito não pode ser diminuído, ele não pode ter nada acrescentado a ele, não pode ser multiplicado, não pode ser dividido. E a palavra de Deus também diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo fala isso num contexto onde ele está abordando a questão da ressurreição, onde alguns estavam ensinando em Corinto que não existia ressurreição. E então ele chega a essa conclusão, depois de discorrer um pouco sobre o assunto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dentre os homens. E muitas vezes nós queremos dobrar a vontade de Deus para os nossos propósitos momentâneos, para os nossos propósitos terrenos. Isso é uma coisa que a gente acaba fazendo naturalmente, é uma tendência que nós temos. Então nós precisamos constantemente repensar, constantemente reavaliar a nossa posição, reavaliar aonde está o nosso olhar, qual é o objetivo que a gente está realmente buscando, para que a gente possa voltar os nossos olhos para o lugar certo. Eu quero encerrar lendo uma parte, de um dos meus capítulos preferidos na Bíblia, que é 2 Coríntios capítulo 4. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É óbvio que tudo que a gente faz, as nossas ações, toda a prática da nossa vida é contida nesse tempo, é contida nesse mundo, e a gente não pode sair dessa prática, relativizar ou tornar o nosso pensamento infrutífero, inútil. Mas tudo que a gente faz naturalmente e dentro desse tempo tem que ser alinhado e direcionado por esse olhar fixo na eternidade, para esse olhar fixo além do limite do tempo que a gente tem vivido nessa terra. Por último, lembrem-se que, na verdade, nós somos cidadãos do céu e somos passageiros dessa terra. Amém?